E aí, tudo bem, gente? Beleza? Hoje eu estou meio atrasado. Aliás, meio não, estou atrasado até por demais. Nossa conversa sempre às 10h30, mas acabou de que, com a correria, com o atraso de ontem, eu acabei me atrasando hoje também, né? Vocês vão ver de que eu estou com uma pequena mancha na testa, não foi uma batida com a cabeça, mas nós temos aqui um projeto de levar sopa para os moradores de rua, né? E ontem eu fui tentar adiantar um pouquinho fazer a sopa e acabou que na hora de colocar no liquidificador, na verdade seria um caldo, estava quente, eu coloquei em liquidificador e a hora que eu liguei aquele liquidificador industrial, aquilo voou todo no meu rosto, na minha roupa, mas enfim. Até que não estragou muito, não só um pouquinho de mancha, mas com o tempo vai saindo. E aí então acabou que foi resolver outras questões, acabei atrasando. Mas hoje, como eu havia dito ontem, nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais: a gula, a preguiça, a ira, a luxúria, a soberba, a inveja, a vaidade, mas tendo em vista essa visão junguiana, né, da psicologia também, da questão das sombras e os 7 pecados capitais. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão, diz Carl Jung. Os pecados capitais, segundo tradição católica, denominam-se dessa forma por originarem outros pecados. E ao contrário daquilo que certas denominações que se dizem cristãs afirmam, os pecados capitais possuem base bíblica e fazem parte do ensino moral cristão. Isso nós aprendemos na catequese já pela tradição, né? E até os nossos pais repassam essa questão dos pecados. São regras de libertação e não aprisionamento do ser humano. A origem datada no século IV, São Gregório Magno e São João Cassiano definiram-nos como 7: orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Até hoje na Igreja existe um consenso doutrinal sobre essa classificação. No cotidiano, o católico pode lembrar desses pecados no exame de consciência que faz ao preparar-se para o sacramento da confissão. Eles servem de fonte, de referência, de identificação para o defeito dominante que determina os outros, chamado de pecado hegemônico. Tendo como base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo 7 os principais vícios de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. A lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. No documento ele explica o que os tais 7 pecados têm que os outros não têm. O termo capital deriva do latim caput, que significa cabeça, líder ou chefe, o que quer dizer que as 7 infrações são as líderes de todas as outras. Isso é bom que nós percebamos e compreendamos melhor, até mesmo porque nos servirá de orientação para o futuro exame de consciência àqueles que têm o costume de frequentar o sacramento da confissão, né? Às vezes as pessoas vão lá e não sei, acho que eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu falo. Então,
Há uma diferença, eu falei ontem na confissão, né, sobre a confissão, direção espiritual e psicoterapia. É interessante que quando nós chegamos a nos confessar, nós chegamos lá e acusamos os pecados. Como foi feito, a história dele, essa questão, tudo não interessa para a confissão. O que interessa, olha, pequei, falei mentira, pronto. Tá ótimo, já me acusei. Agora eu não preciso, bom, eu vou contar como é que foi a mentira, essas coisas. Para o confessor isso não é interessante. Já está lá o teu pecado, a mentira. Agora, o detalhe da mentira, se isso te incomoda, você vai ao diretor espiritual. Mas se isso não te liberta a algo que te incomoda e te impossibilita de avançar, você vai à psicoterapia, né? Que vai te ajudar a ser sujeito da tua própria vida e a se haver com algumas questões que são as tuas escolhas, né? Esta questão me faz lembrar do arquétipo da sombra, o lado escuro da nossa psique. No entendimento de Jung, fundador da psicologia analítica, ele o chama de o lado sombrio da nossa personalidade. É o submundo conturbado da nossa psique que contém os nossos sentimentos mais primitivos, os egoísmos mais afiados, os instintos mais reprimidos e aquele eu escondido, aquele eu que vive escondido, que a mente consciente rejeita e que nos mergulha nos abismos mais profundos do nosso ser. No entanto, não podemos esquecer que a ideia de Jung nos trouxe através do seu trabalho sobre os arquétipos já estava presente em nossa sociedade histórica e culturalmente. O conceito de sombra ou lado obscuro constitui essa dualidade comum que inspirou Robert Laws a criar o seu clássico, muito antes de Jung desenvolver a sua teoria sobre o arquétipo da sombra. Essa pedagogia interessante de catequização é alimentada pelo medo. A igreja institucional desenvolveu muitos dogmas, tradições e costumes para assegurar o domínio da consciência das ignorantes em nome de Deus. Isso não quer dizer de que nós estamos colocando aqui em questão os dogmas da igreja, né? Mas nós estamos dizendo assim de que esses dogmas serviram para delimitar, né, o espaço do cristão. Vamos dar um exemplo mais básico e mais fácil, né? Quando chega alguém na tua casa, a pessoa chega na tua casa, você tem um costume, você tem um horário, tem coisas que você faz, tem outras coisas que você não faz, tem coisas que você gosta, tem outras coisas que você não gosta. E quando a visita chega, por mais que você diga a ela, fique à vontade, mas você vai falar assim, nosso almoço é às 12 horas, nós almoçamos. Então você já está dizendo a tua regra, 12 horas. Olha, nosso café é tal horário. Tal hora nós vamos, o pessoal dá uma saída, vai fazer isso, a gente costuma fazer caminhada. Você vai delimitando a vida da família e vai ajudando a pessoa também a delimitar o espaço. A visita não chega para você e se chegasse iria te incomodar, dizendo assim, olha, não se incomode, não pode deixar, você fez que almoço, foi isso? Eu não gosto disso não, onde que está? Deixa eu abrir a geladeira, eu vou pegar algumas coisas, vou fazer aqui o que eu gosto de comer, você não se incomode não. E não precisa se preocupar à noite não, que eu tenho costume de sair, não sei a hora que eu volto, mas a hora que eu voltar eu toco a campainha. Eu garanto que você não vai ficar com essa visita 2 ou 3 dias, você vai expulsá-la, porque ela está quebrando as regras, né? Ela está quebrando os limites. Então a gente fala assim, que dentro da instituição, igreja, e dentro desse limite
do nosso batismo, que nos assinala para fazermos parte dessa igreja e professar a nossa fé, também nós temos as nossas orientações, as normas. A igreja tem a sua catequese, a sua instrução, os seus costumes morais e éticos que delimitam e ajudam você a entrar dentro dessa família, né? Senão aqui não é a casa de ninguém, né? Do João Ninguém, que cada um faz o que quer. E interessante que na vida da paróquia também, na vida das comunidades, e assim como na vida da família, o padre ele assume esse papel. Ele deve delimitar, ele deve se impor, ele deve mostrar a lei, ele deve dizer o que pode e o que não pode. Embora no mundo em que nós vivemos as pessoas acham que a igreja é um lugar, numa terra sem dono. Eu digo que em algumas comunidades na Patagônia, nós dizemos assim, olha, há muito cacique e pouco índio. Há muita gente mandando e definindo e determinando e fazendo o que bem entende e pouca gente para poder seguir, para poder obedecer. Então falar assim, olha a confusão que nós geramos dentro da vida de comunidade. E às vezes alguns padres mais afoitos como eu reconheço, e que determina e que define, e que está lá dentro, sem, não é desmerecendo o eu do outro, né? O outro pode viver o eu dele desde que observe aquilo que está dentro da instituição, do espaço onde eu piso, né? Então é definido para o outro, e eu faço questão que se defina, até porque eu depois tenho que prestar contas também de tudo aquilo que se faz ao vigário episcopal, ao bispo e assim por diante, né? Enfim, nós não estamos aqui para poder dizer dessa estrutura da igreja, né? Mas estamos aqui para poder dizer assim, olha, o espaço que eu não assumo, conhecedor das normas e das regras, o espaço que eu não assumo, o outro toma conta. Então, dentro das nossas casas, a gente já começa a delimitar. Né? Por mais que eu fale, a pessoa me peça um copo d'água e eu digo assim, fica à vontade, pode pegar o filtro ali, se quiser pegar na geladeira, eu já estou definindo para o outro. Olha, o outro pode vir aqui a hora que quiser, abrir a geladeira, filtra essas coisas, porque eu não estou delimitando. Mas no momento que o outro falar assim, eu aceito um copo d'água, um momento, só que eu vou buscar. Eu já estou dizendo assim, você pode pedir quantos copos d'água você quiser, mas pode deixar que eu vou buscar. Então você delimita, né? No lado escuro da psique é que mora nossos monstros. Jung foi para mais profundo do que ficar nessas definições paulinas sobre o pecado, a saber, nosso lado errante e marginal. A ideia de 7 pecados cai por terra quando deparamos com a escuridão íntima de cada indivíduo. É evidente que tais definições eram percepções naquele tempo. É impossível prever o que está sendo gerado na consciência, apenas lemos em tese o que é manifestado, o que é dito, o que é realizado. Assim, refletindo sobre este tempo, estamos diante deste fenômeno que tanto seduz a vaidade das redes sociais. A socióloga Sherry, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, entende que a vida virtual nos permite escondermos dos outros e que a tecnologia é sedutora quando o que oferece preenche nossas vulnerabilidades humanas. Em suma, as vulnerabilidades se referem às dificuldades internas vivenciadas ao longo da vida. Algumas desde o nascimento, outras são dificuldades emocionais que aparecem durante a vida e se desenvolvem conforme a pessoa absorve crenças irracionais ou passa por experiências ruins e desilusões. Esconder-se da realidade é um caminho perigoso, até porque a virtualidade é uma areia movediça. Não existe método seguro para se viver online 24 horas por dia. A vida se vive pisando o chão da realidade. No entanto, buscar o equilíbrio do tempo nas redes sociais é essencial.
No Centro Integrado de Transtornos de Impulso do Hospital das Clínicas em São Paulo, eu estive lá fazendo um curso também de neuropsicologia. Nesse centro há uma psicóloga, Dora Sampaio, que monitora o programa de dependência tecnológica. Atende pessoas diariamente que perderam o elo com os amigos e só conseguiam cultivar os virtuais. Ela diz uma coisa interessante: a internet não muda a índole de ninguém. O que vicia é a possibilidade de melhorar o conceito sobre si mesmo. Aí é o que aumenta a solidão. O verdadeiro mal está dentro e não fora. Todo mal materializado antes foi gerado no pensamento. Então, olha que coisa interessante, né? Essa maldade, essa questão toda que nós exteriorizamos, já está dentro de nós mesmos. Nós apenas colocamos para fora. Né? Então, já se encontra nos nossos pensamentos. E é interessante quando você é convidado a ir ao encontro de si mesmo para tentar descobrir aonde foi que esse mal ou essa questão apareceu, né? Eu já havia dito para vocês de que quando eu fiz cirurgia em Belo Horizonte, ao receber alta, alguém foi me buscar. Então eu pedi assim, vai com o meu carro é alto, é mais fácil de entrar. Mas a pessoa, enfim, apareceu lá com um carro mais baixo. E fez até a boa intenção de me buscar e foi com o carro dele mesmo, né? E o carro era mais baixo. Então eu tentava entrar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e o pessoal buzinando e aquele desespero, essa questão toda. Enfim, até que eu consegui entrar dentro do carro. Fomos embora, seguimos viagem, cheguei em casa, tentei descer desse carro com tranquilidade, mas fiquei impossibilitado de dirigir por um tempo. Quando eu peguei o carro para dirigir, entrei numa crise de choro, de pânico. Eu tinha desespero de dirigir. Entrei no carro, chorava. Saía do carro, ficava bem. Eu tinha que voltar para o consultório, não conseguia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? E aí até que, parado um dia, eu comecei a pensar do que aconteceu lá no dia que eu estava saindo do hospital. E vi que isso tinha muito a ver com a situação que eu havia passado no hospital. E que se essa situação me marcou, é justamente porque tinha outras questões anteriores, outros medos, que me fizeram reportar a esse medo e que me fizeram vivenciar essa síndrome que eu vivi. Enfim, o que fez com que eu superasse foi o meu enfrentamento, né? Mas o interessante é que isso já encontrava dentro de mim, já estava dentro de mim. E aí eu tive que ir em busca do meu eu próprio para tentar ir tirando e me descobrindo em meio a essa sombra, né? Em meio a essa escuridão. O narcisismo contemporâneo, ideia tirada do personagem da mitologia grega, incapaz de amar outras pessoas e que morreu por se apaixonar pela própria imagem, que inspirou o termo narcisista. Este conceito foi depois interpretado por Freud, o primeiro que descreveu o narcisismo como uma patologia. Nos anos 70, o sociólogo Christoph transformou a doença em norma cultural e determinou que a neurose e a histeria, que caracterizavam as sociedades do início do século XX, tinham dado lugar ao culto ao indivíduo e à busca fanática pelo sucesso pessoal e o dinheiro. É neste ponto que os profissionais têm potencializado essa neurose. O novo mal dominante em todos os níveis em nome da dita alta performance. Quase 4 décadas depois ganhou força a teoria de que a sociedade ocidental atual é ainda mais narcisa, afirma Cristina Galindo,
do site El País. Os traços narcisistas nem sempre são fáceis de reconhecer, e sendo moderados não há por que serem um problema. No entanto, são comportamentos egoístas, pouco empáticos, às vezes um tanto exibicionistas, de pessoas que querem ser o centro da atenção. Ah, meu Deus, como eu digo isso. Quanto tem gente querendo aparecer. Ser reconhecida socialmente, que costumam resistir e admitir seus erros ou mentiras, e que se consideram extraordinárias, embora sua autoestima seja na realidade baixa. É interessante perceber o tanto de gente que tem esse adoecimento, né? Entender a sombra é encarar a realidade da natureza humana. Jung desenvolveu seu próprio método a partir não só da análise, mas da observação de campo. E isso, diariamente, nós psicólogos fazemos. Ele deixou de lado o sofá e essa relação assimétrica entre terapeuta e paciente para desenvolver uma terapia baseada na conversa, investigar a estrutura da psique e o inconsciente onde os arquétipos navegam. A sombra foi um termo emprestado de Frisch, de Nietzsche. Representava a personalidade oculta que cada pessoa possui. À primeira vista, a maioria de nós como seres bons e nobres. Mas nosso interior há certas dimensões reprimidas, onde se esconde os instintos hereditários, a violência, a raiva, o ódio, alimentado pela construção vivencial, religiosa e social. Não vive somente dentro de cada pessoa. Às vezes também está presente em grupos de pessoas, em seitas, em alguns tipos de religiões ou mesmo em partidos políticos. São organizações que podem, em um determinado momento, lançar a sua sombra à luz para justificar atos violentos contra a própria humanidade. O nosso crescimento pessoal e o nosso bem-estar psicológico dependerão sempre da nossa capacidade de iluminar essas sombras e a coragem de se propor a mudar. Para mudanças é preciso estar atento às crenças que vão se construindo sutilmente no interior das profundezas de nossa alma. Assim, nesta reflexão, falando um pouco da individuação, entendo que ela se desenvolve não indo para o isolamento, mas andando na multidão, no coletivo. É na interação, no permitir do encontro que ela se manifesta. A sombra é o eu que deseja esconder. Nesse processo, temos a chance de decidir entre o falso e o verdadeiro. A individuação é buscar o equilíbrio em meio a essa sociedade líquida, como se referiu Bauman. Os ditos pecados capitais, dentre tantas definições, é a manifestação do inconsciente coletivo, segundo Jung, desde os tempos antigos. Hoje se manifesta pelas redes sociais de múltiplas formas, mas nem sempre é o que é, também nada do que deveria ser. O processo de individuação consiste em confrontar os vários aspectos sombrios, reconhecendo-os e despedindo-se da pessoa e das imagens primordiais. Segundo Jung, o processo de individuação nada tem de individualismo, muito pelo contrário. É um processo que estimula o indivíduo a criar condições para que cada um desperte o melhor de si e do outro, o tempo todo, fazendo-o sair do isolamento e empreender uma convivência mais ampla e coletiva,
por estar mais próximo, consciente da totalidade, mas ainda mantendo sua individualidade. Por fim, é bom que a gente vá afirmando que a análise como processo psicanalítico acontece a partir de um contrato pré-estabelecido entre paciente e analista, onde ambas as partes aceitam se aplicar do processo psicanalítico. E a autoanálise nos remete ao processo de investigação de si mesmo, por si mesmo, conduzida de fora mais ou menos sistemática, e que utiliza procedimentos do próprio método psicanalítico, que consiste nas associações livres, análise dos próprios sonhos e interpretações de comportamentos e emoções. É de suma importância a compreensão de si, mesmo para que assim possamos compreender o outro. Aí eu falo assim, quando a gente se compreende, nós temos um ponto de partida. E é a partir daquilo que nós nos compreendemos que nós vamos compreender os outros, né? Mas como que a gente quer compreender os outros se a gente nem se compreende? E muitas das questões que nós atribuímos aos outros são questões que nós enxergamos em nós mesmos, né? Por quê? Eu diria de que o outro é o meu espelho, né? É no olhar do outro que eu me enxergo. Como eu não quero me enxergar, então eu ataco o outro. Eu digo para o outro tudo aquilo que ele é, né? É chato, ele é isso, ele é aquilo. Mas no fundo vai ver quem quer tudo isso. Sou eu mesmo, né? Eu estou transferindo para o outro coisas que eu não aceito em mim, né? Então eu preciso, como forma de me descarregar, como um muro de lamentação, usar o outro, né? E muitas das vezes a gente faz isso, viu? É tão simples a gente perceber isso, né? A pessoa quer se autoafirmar, dizer que é segura, que é isso, que é aquilo, mas no fundo, ela é a mais insegura que tem. Então ela ataca o outro, né? Então é de suma importância a compreensão de si mesmo para que assim possamos compreender o outro. Através da análise do próprio eu, do conhecimento das próprias incapacidades, limitações, paixões e sofrimentos psíquicos, é sim possível, pela própria experiência, alimentar a capacidade de ajudar o outro. Mas fica aí a pergunta, né? No grupo, fica a minha pergunta, qual grupo você está, né? No grupo estão em processo de análise para melhor viverem? Daqueles que acham que nada disso é preciso? No grupo daqueles que realizarão a análise e agora exercitam a autoanálise? E quanto aos ditos pecados capitais, parafraseado na imagem acima, o que eles têm a ver com sua verdade e as implicações no dia a dia? E as sombras? Você tem domínio sobre elas? E quando ela se manifesta, tudo que é desmorona? Pense bem sobre tudo isso que nós somos convidados a repensar, né? A analisar em nós mesmos, né? E percebermos o tanto que isso é importante na nossa vida, né? Essa autoanálise, né? Que a gente consiga se perceber a fim de que a gente não fique se escondendo atrás dos nossos problemas, né? É tão bom quando a gente se reconhece naquilo que são as nossas capacidades, as nossas limitações, as nossas deficiências, né? E eu tenho para mim que muitas delas eu reconheço. Mas uma que eu aprendi, que nunca esqueço, é justamente que um frei franciscano havia me dito, né? Ao visitar um convento franciscano, eu achei interessante porque eu acho bonita aquelas paredes nas igrejas, nos conventos, primeiro superior, segundo superior, primeiro pároco, segundo pároco. Eu acho bonita a história, né? Mas eu tenho sempre o costume de perguntar: quem foi aquele? Alguém conheceu? Quem foi aquele outro? Alguém conheceu?
E esse franciscano dizia assim, olha, eu conheço, se me engano, se eu não me engano, desses 30 que tem aqui, eu conheço os 5 últimos. Os outros nem sei quem são, quais são, o tempo que ficaram aqui, não sei não, né? Eu falei, nossa, estranho isso. Eu falei, não, não acho estranho não. Eu não fico aqui parado, fazendo a vontade dos outros, para poder passar meu tempo a fim de ver meu quadro pendurado ali, não. Antes de pendurarem meu quadro, eu vou viver minha vida. E o dia que quiserem pendurar meu quadro ali, eles vão pendurar porque eles querem, mas não porque eu deixei de ser quem eu sou para fazer o que eles querem. Então eu achei interessante isso. Então eu penso dessa forma, né? Eu nunca deixei e sempre me esforço, procuro me esforçar para não me anular a fim de fazer a vontade dos outros. Eu tento fazer aquilo que eu gosto, né? E uma das coisas que eu gosto e que eu sempre afirmo nas paróquias por onde eu passo é que eu nunca abro mão das minhas férias. Ah, quem vai celebrar no teu lugar? Uai, se eu ficar doente, vocês vão ter que arranjar alguém. E se eu tivesse doente? E quando eu ficar doente ou incapacitado, como que vocês vão fazer? Com certeza, em muitas comunidades, ou muitos campos, ou muitas famílias vão fazer o quê? Descartar. Ligar e pedir um mais novo, um com saúde, para poder coordenar e administrar. Então, eu termino dizendo assim, uma forma da gente se amar é a gente se conhecer. E uma forma da gente se conhecer é sempre estando conosco mesmo, encontrando espaço para nos deparar conosco mesmo. E uma forma da gente estar com a gente mesmo, eu, para mim, digo, é viajando. É viajando. Porque estando em outros espaços, e eu falo em espaços que as pessoas não te conhecem, é que você precisa estar com você mesmo. E aí você vai ver assim que aquele espaço não é desconhecido. O mais desconhecido é você mesmo. De quem? De você mesmo. Então se conheça, se ame, alimente as tuas expectativas, seja capaz e veja o tanto que você precisa ser descoberto. E no momento em que você se descobrir, nunca deixe de ser quem você é para poder agradar os outros. Porque os outros nunca vão deixar de ser o que eles são para poder te agradar. E eles fazem certo. Fica aí. Meu abraço, muito obrigado. Um abraço a Sueli Almeida, a Eliane Aldair, ao Edson Rafael. Obrigado aí pelos parabéns. Que Deus abençoe todos vocês. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira. Espero que eu não atrase, né? Eu falo que a boca ainda está ressecada por conta da sopa que voa na cara, ainda está meio queimado, mas está conseguindo falar, né? Mas nos encontramos na próxima semana. Um abraço. Hoje à noite, às 19 horas, eu vou aparecer outra vez no Facebook e no YouTube para a celebração na capelinha nossa da Imaculada. Um abraço a todos.